Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é segunda-feira, dia 26/9/2022. Nós estamos chegando ao final, então, do mês, que é o mês dedicado à Palavra de Deus, o mês da Bíblia. E você, já leu a sua Bíblia hoje? Está lendo durante esse mês com a sua família? Lembrando que a Bíblia merece um destaque especial em nossa casa todos os dias, todos os meses. Por isso, vamos sempre colocar a Palavra de Deus no centro da nossa vida. Hoje nós iremos refletir o capítulo 24 do livro Imitação de Cristo, dos diversos movimentos da natureza e da graça. Jesus, filho, observa com diligência os movimentos da natureza e da graça, pois são muitos opostos uns aos outros e tão sutis que só o custo podem ser destinados mesmo por um homem espiritual e interiormente iluminado. Todos, sim, desejam o bem e entendem algum bem nas suas palavras e suas obras. Por isso, se enganam muitos com a aparência do bem. A natureza é astuta, a muitos atrai, enreda e engana, e não tem outra coisa em mira senão a si mesma. Mas a graça anda com simplicidade, evita a menor aparência do mal, não usa de enganos e tudo faz puramente por Deus, no qual descansa como em seu último fim. A natureza tem horror à mortificação, não quer ser oprimida nem vencida, nem sujeita, nem submeter-se voluntariamente a outrem. A graça, porém, aplica-se à mortificação própria, resiste à sensualidade que está sujeita, deseja ser vencida e não quer usar da própria liberdade. Gosta de estar sobre a disciplina, não cobiça dominar sobre outrem, mas quer viver, ficar e permanecer sempre debaixo da mão de Deus, sempre pronta, por amor de Deus, e se curvar humildemente a toda criatura humana. A natureza trabalha por seu próprio interesse e só atenta no lucro que de outro lhe pode advir. A graça, porém, poderá, não o que lhe seja útil ou cômodo, mas o que muito seja proveitoso. A natureza gosta de receber honras e homenagens. A graça, porém, refere fielmente a Deus toda a honra e glória. A natureza teme a confusão e desprezo, mas a graça alegra-se de sofrer injúrias pelo nome de Jesus. A natureza aprecia a ociosidade e o bem-estar do corpo. A graça, porém, não pode estar ociosa e abraça com prazer o trabalho. A natureza gosta de possuir coisas esquisitas e lindas e aborrece as vis e grosseiras. Mas a graça se compraz nas simples e modestas, não despreza as ásperas, nem recusa vestir-se de hábito velho. A natureza cuida dos bens temporais, alegra-se por um lucro pequeno, entristece por um prejuízo e irrita-se com uma palavra injuriosa. A graça, porém, cuida das coisas eternas, não se apega às temporais, não se perturba com sua perda, nem se ofende com as palavras ásperas. Por enquanto, pôs o seu tesouro e sua glória no céu, onde nada perece. A natureza é cobiça, antes quer receber do que dar. Gosta de ter coisas próprias e particulares, mas a graça é generosa e liberal. Foge de singularidades, contenta-se com pouco e considera maior felicidade o dar que o receber. A natureza inclina-se para as criaturas, para a própria carne, para as vaidades e passatempos.
Mas a graça nos conduz a Deus e às virtudes. Renuncia às criaturas, foge do mundo, detesta os apetites carnais, restringe as vagueções e pega-se de aparecer em público. A natureza gosta de ter qualquer consolação exterior com o que deleite os sentidos. A graça, porém, só em Deus procura seu consolo e se delicia no sumo bem, mas que em todas as coisas visíveis. A natureza tudo faz para seu próprio interesse e proveito. Nada sabe fazer de graça, mas espera sempre pelo bem que faz, receber outro tanto ou melhor, em elogios ou favores, e deseja que se faça grande caso de seus efeitos e dons. A graça, porém, não busca nenhuma coisa temporal, nem deseja outro prêmio senão Deus. Só, e do temporal não deseja mais do que quanto lhe possa servir para conseguir a vida eterna. A natureza preza-se de muitos amigos e parentes, ufana-se de sua posição elevada e linhagem ilustre, procura agradar aos poderosos, lisonjeia os ricos, aplaude os seus iguais. A graça, porém, ama os próprios inimigos, não se gaba do grande número de seus amigos, não faz caso de posição e nobreza, se lhes não vê unida a maior virtude. Favorece mais aos pobres que o rico, tem mais compaixão do inocente do que do poderoso, alegra-se com o sincero e não com o mentiroso. Estimula sempre os bons a maiores progressos, para que se assemelhem pelas virtudes ao Filho de Deus. A natureza logo se queixa da penúria e do trabalho. A graça sofre com paciência a pobreza. A natureza atribuiu tudo a si, em proveito seu peleja e porfia. A graça, porém, atribuiu tudo a Deus, de quem tudo dinama, como de sua origem. Nenhum bem atribuiu a si com arrogante presunção. Não questiona, nem prefere a sua opinião à dos outros, mas em todo juízo e parecer ser sujeita à sabedoria eterna e ao divino exame. A natureza deseja saber segredos e ouvir novidades, quer exibir-se em público e experimentar muitas coisas pelos sentidos. Deseja ser conhecida e fazer aquilo donde lhe resulta em louvor e admiração. A graça não cuida de novidades e curiosidades, porque tudo isso nasce da corrupção antiga, pois nada há de novo e estável sobre a terra. Ensina, pois, a refrear os sentidos e evitar a vã complacência e ostentação, a ocultar humildemente o que provoque admiração e louvor. Busca em todas as coisas e ciências proveito espiritual e a honra e glória de Deus. Não quer que a louvem nem as suas obras, mas que Deus seja bendito em seus dons, que Ele prodigaliza a todos por mera bondade. A graça é uma luz sobrenatural, é um dom especial de Deus, é propriamente o sinal dos escolhidos e o penhor da salvação eterna, pois eleva o homem das coisas terrenas ao amor das celestiais, e de carnal o tornar espiritual. Quanto mais, pois, é oprimida e dominada a natureza, tanto maior graça é infundida, e tanto mais cada dia é renovado o homem interior, conforme a imagem de Deus. Nesta nossa reflexão de hoje, iniciando a nossa semana, nós podemos ouvir claramente a diferença da graça divina e da corrupção da natureza. A graça, estarmos sempre caminhando no caminho que Jesus deixou para nós. Não buscar grandes recompensas, ser vangloriados, ser humildes e oferecer os nossos sacrifícios a Deus. Já a nossa natureza, às vezes quer falar mais alto que a nossa espiritualidade. O desejo carnal de querer ser mais que os outros, de querer ser vangloriado, de querer humilhar os pobres e os humildes, faz com que essa natureza acabe corrompendo a graça.
E nós devemos entender que a graça de Deus é a força que favorece a nossa vida. Por isso, é importante estarmos sempre em constante oração e procurando sempre o caminho que o Senhor Jesus deixou para nós. A graça é algo que nós devemos alcançar todos os dias, que foi dado por Deus. Nós devemos cada vez mais crer na palavra de Deus. Somente Ele é que pode nos ajudar a vencer essa corrupção da natureza, para que possamos cada vez mais sermos pessoas livres das tentações, livre da ganância, da soberba, do orgulho, do querer ser mais que os outros. Porque a nossa natureza não nos favorece com coisas boas. Quando eu me torno um ser totalmente diferenciado daquilo da palavra de Deus, eu não consigo enxergar no próximo a luz de Deus, a face de Deus. E isso vai nos impedindo de alcançarmos a vida eterna. Como posso querer alcançar a vida eterna se estou praticando coisas que são contra aquilo que Deus nos deixou? É claramente possível ver nas suas sagradas escrituras o quanto Jesus e todos aqueles que caminhavam com ele, seus apóstolos, lutavam para que as pessoas pudessem enxergar a verdade, para que as pessoas acreditassem, para que elas fossem salvas e libertas. Mas mesmo assim, elas ainda eram pessoas duras de coração para acreditar que ali à sua frente estava o Filho de Deus. Nós podemos ouvir no Evangelho de ontem, ao falarmos do rico e do pobre, Lázaro e o rico. Lázaro ali, uma pessoa pobre, humilde, cheia de feridas, que os cachorros até lambiam suas feridas, comendo as migalhas que caíam da mesa de um rico. E quando assim chegaram ao céu, ali, diante de Deus, que nada foge a seus olhos, então o rico clamou e pediu piedade. Depois que estamos no céu, não adianta mais clamar por piedade. Os ricos, os poderosos, os que humilham o pobre, que não ajuda, que deixa sofrendo como Lázaro estava, porque o rico poderia compartilhar o seu alimento com ele, ao invés de deixar que ele comesse migalhas. E Deus, vendo toda aquela situação, ele teve compaixão de Lázaro, que quando chegou ao céu, teve a sua grande recompensa, e ali feliz vivendo. E o rico teve o que plantou e o que mereceu, vivendo num mundo conturbado. Por isso é muito importante que nós precisamos fazer essa conversão. E como diz no Evangelho, abrindo os nossos olhos, quando o rico clamava, pedindo para que Lázaro descesse e alertasse aos outros, de que adianta? Eles lá têm Moisés, tem tantos outros profetas para alertar. Se eles não escutam os que estão vivos, vão ouvir os que estão mortos? Se tem tantas pessoas aqui, que todos os dias nós levamos a palavra de Deus até a sua casa, que falamos do nome de Deus, que nós temos as nossas igrejas para acolher, para receber, e mesmo assim elas não acreditam, será que se Deus aparecesse para elas, elas iriam acreditar e acordar? Não é preciso que Deus apareça, que faça grandes sinais para que uma pessoa note a sua presença, para que uma pessoa perceba: oi, eu estou aqui, acorda.
mas Ele deixou a cada um de nós, Ele deixou as suas palavras. É isso que chama a nossa atenção, é isso que nos acorda. Olha, mude de vida, transforme. Depois que chegar na vida eterna, não tem mais como. No dia do seu juízo final, não tem como mais se converter. Você tem que fazer aqui e agora. E rápido, porque a gente não sabe como vai ser e nem quando será a nossa vez de estarmos ao lado do Pai. Por isso é importante refletir muito sobre esta nossa meditação de hoje, refletir sobre o Evangelho de ontem. Você que tem a Bíblia Sagrada na sua casa, faça a leitura, leia a Palavra de Deus. Que maior ensinamento do que a Palavra de Deus para abrir os seus olhos, para te mostrar o caminho da verdade, da justiça e do amor? Leia o Evangelho de ontem, de Lucas, capítulo 16, versículo 19 e 31, e reflita sobre o que está falando ali. É um alerta para nós. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que a sua pobreza nos assim enriquecesse. O Filho do Homem, o Filho de Deus, tinha tudo. E tudo aquilo que ele tinha, ele deu para nós. Principalmente a sua vida, o bem maior. Por isso, vamos cuidar da nossa vida e fazer aqui tudo o que for bom e que agrade ao coração de Deus. Desejo a você uma ótima semana, uma feliz e abençoada segunda-feira. Grande abraço a todos, saúde e paz, e até o nosso próximo encontro, na quarta-feira, com mais um dos nossos podcasts, A Catequese no Seu Dia.